2026 eu não serei compreensivo. Ai, porque eu fiz isso, porque eu tava assim, tava assado, me desculpa, Thiago. Não tem desculpa, meu amor. Bloque, sai da minha vida, mete o pé. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, na hora de botar no seu cu, a pessoa vai botar sem nem, sabe, pensar por um segundo no quanto você vai ficar arrasado com aquilo, no quanto você vai ser prejudicado por aquilo. As pessoas não estão nem aí. Aí depois querem que você seja compreensivo. Ai, me desculpa, eu fiz por causa disso, fiz por causa daquilo. Foda-se, mas fez, sabe? E eu cansei de tomar no cu. Né? No mau sentido. Eu cansei de tomar no cu. Em 2000. Eu achei esse vídeo muito honesto, muito interessante, e ele me pegou em uma coisa muito específica. Claro que eu vou deixar o arroba do criador. E eu sou Vinícius Siqueira, mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Principalmente em ambientes progressistas, existe uma dificuldade em você criar uma individualidade que envolve botar limite, que envolve você não ser compreensivo. E é interessante pensar isso, porque assim, gente, uma coisa é óbvia, numa perspectiva estrutural, numa perspectiva científica, sociológica, todos nós somos constituídos pela sociedade que a gente vive, somos atravessados pelos discursos que existem nessa sociedade e que a gente acaba circulando por eles. Ou seja, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou cis, se eu sou trans, todos, literalmente todos, somos atravessados por discursos, somos processos, resultados de processos de incorporação das estruturas sociais. Literalmente todos. Isso é uma condição da vida em sociedade. Não tem como fugir disso. Não existe a pessoa que não é atravessada por discursos que existem na sociedade e pelas relações sociais que participam, que observam e por aí vai. O que eu quero dizer aqui é uma coisa que, assim, talvez possa ser muito mal entendido, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a sua ação ela é boa ou ela é ruim, você ainda assim é constituído pela sociedade e essa ação ela não demonstra uma maldade ou uma bondade, ela demonstra você sendo um agente social, só isso. O que tem maldade e bondade nas atitudes é a nossa avaliação, né? É a maneira como a gente incorpora os critérios para entender como é que funciona o mundo, o que é bom, o que é ruim, o que é legal, o que não é legal. Tem muito mais a ver com a maneira como a gente tem critério para avaliar as coisas do que exatamente das intenções da pessoa que age, do que exatamente do que se passa na cabeça de quem age. E isso quebra uma coisa que faz muito parte de um senso comum, que é aquele de que se a ação é boa é porque a gente tem uma história de vida, a gente tem uma coisa em torno de nós, uma história, e se a ação é ruim é porque é maldade. E o inverso também é verdadeiro, porque também existe um outro critério que é assim: se a ação é ruim é porque eu tenho uma história de sofrimento, eu sofri muito na minha vida, eu tenho uma história de necessidades, e aí o resultado disso é que eu tive uma ação ruim. E se a ação é boa é porque meu coração é bom. No fundo, o que eu estou querendo dizer aqui é que seja a ação avaliada como boa ou como ruim, é sempre resultado de processos de socialização. Sempre resultado também dos critérios de avaliação que a gente absorve ao longo da nossa vida para dizer que algo é bom ou que não é bom. E, voltando para o início do vídeo, o que eu percebo é que muitas vezes em círculos progressistas, vou usar desse jeito, né? Em círculos progressistas existe uma tendência a colocar uma certa virtude moral acima de tudo, né? A necessidade da compaixão, da empatia, da compreensão, etc, etc. Mas às vezes não dá, né? Às vezes não dá, e ponto. Às vezes se trata de você tentando ter uma individualidade e viver a sua vida em paz. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Eu percebo que muitas vezes quando eu faço vídeo aqui no Colunas Tortas
E eu falo sobre esses assuntos, sobre botar limite, sobre individualidade, sobre aquelas escolhas que a gente faz de como que a gente quer construir o nosso círculo social e sobre como que isso tem relação direta com a maneira como a gente é criado. Eu digo criado não só pela família, mas assim, como que a gente absorve as estruturas sociais, como que essas coisas têm muita relação, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Eu sinto que muitas vezes aparece algum comentário dizendo não, isso é individualismo, né? Ideologia neoliberal. E é óbvio que a crítica da ideologia neoliberal é uma crítica super válida em muitos momentos, mas quando ela se transforma nessa coisa assim, que é tipo assim, você decora uma frase e sai falando, ela perde completamente o seu sentido. Porque a impressão que dá é que o mero ato, né, a mera atitude de tentar construir uma individualidade transforma esses atos de construção de individualidade, de escolha, de botar limite, de escolher com quem você vai andar, de escolher quem entra na sua casa e quem não entra, se transforma em um exemplo de individualismo neoliberal, quando na verdade não. Quando na verdade nós vivemos num mundo em que o átomo social perceptível subjetivamente é o indivíduo. E existe, querendo ou não, uma necessidade de construção de individualidade, para que você consiga sobreviver no mundo, até mesmo sobreviver no sentido existencial. Eu entendo que é um caminho fácil fazer uma crítica às tentativas de construção de individualidade. É um caminho fácil, é uma fraseologia muito fácil de se utilizar. Mas é uma coisa que existe no mundo real, concretamente. A gente vive num mundo em que, concretamente, o indivíduo é o átomo social, é a minúscula parte. Isso não significa que o indivíduo é ontologicamente, sabe, metafisicamente, esse átomo social. Mas no mundo que a gente vive, na experiência do cotidiano, é. Ou seja, na experiência do cotidiano, a gente vive num mundo em que é necessário nutrir e constituir uma individualidade, botando limite, se relacionando com umas pessoas, deixando de se relacionar com outras, pensando em si em muitos momentos. A gente vive numa cultura que nos coloca a todo instante para abdicar de nós mesmos. Abdicar de nós mesmos, talvez para ir para o céu, né, depois que morrer, talvez para ser bem avaliado por Deus depois que a gente morre, para que olhem para a gente e digam, nossa, como você é humilde, né? Como se isso significasse alguma coisa. Como se essa humildade cristã fosse o oposto de uma ideologia neoliberal individualista. Mas essa humildade cristã ela não é o oposto da ideologia neoliberal individualista. Essa humildade cristã faz parte do fundamento, da fundação da nossa sociedade brasileira cristã, em que o pobre ele precisa ter, na humildade, uma identidade, um capital simbólico, na medida em que não consegue exercer poder de nenhuma outra forma. Através do capital simbólico da humildade, há uma mínima possibilidade de exercer algum poder, sendo o mais humilde de todos, na medida em que não se tem capital econômico, capital social e capital cultural. E é muito interessante porque esta prática da humildade, principalmente em círculos progressistas, tende a ser uma prática da condescendência. E assim, convenhamos, né, vamos aqui ter um papo de adulto, né? O primeiro momento de certo tipo de preconceito acontece na infantilização do outro. E a infantilização do outro acontece justamente na condescendência. Tudo bem?